Galera, final do Brasileirão tá chegando aí, tá se aproximando Natal, Ano Novo, Carnaval, e eu não vejo a hora dessa fase do Brasileirão acabar para eu poder dar uma descansada, recuperar as baterias, começar um ano novo, se Deus quiser, com o Vasco na primeira divisão, e a partir do ano que vem a gente ter um ano mais tranquilo. E é aquilo, né? Vocês sabem como é que é, né? Essa angústia, essa agonia mexe com o emocional da gente. Acabei de fazer 30 anos de idade agora no mês de agosto, não à toa, né? A idade já começa a gritar, ó. As primeiras entradinhas já estão aparecendo aqui, né? A gente já começa a ter facilidade para ganho de peso, coisa que eu não tinha, mas é normal da vida de todo mundo, tá? E aproveitando aí, falando de carnaval e também aí de primeiras entradinhas, eu queria falar de um assunto super importante aqui, que eu sei que uma galera tem um pouco de tabu e dificuldade de conversar. Vocês sabiam que, segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, 50% dos homens terão problema de queda de cabelo? 20% dos homens começam a ter queda de cabelo com 20 anos de idade e a partir de cada década isso aumenta aí 10%. Em média, 50% dos homens com 50 anos já perderam bastante cabelo. Mas calma que a medicina evoluiu e nós temos um parceiro comercial que é referência e especialista nesse segmento, que é a Manual. A Manual ela tem alguns diferenciais. Você pode fazer seu tratamento capilar com eles, com a seguinte situação. Ao procurar a Manual, o link está aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, eles disponibilizam médicos especialistas para fazer uma consulta com você. Após você preencher algumas informações e passar por esse atendimento, esse médico vai prescrever um tratamento individualizado para você. Não é uma receita pronta que se repete para todo mundo. Cada pessoa recebe um tipo de tratamento. Essas consultas com o médico da Manual são feitas de forma gratuita. A gente está com uma promoção que quem usar o cupom FUTEBOLACO, FUTEBOLCO, você ganha 40% de desconto no primeiro pedido, tá? Os resultados costumam aparecer entre o terceiro e o sexto mês. 3 meses já dá mais ou menos aí o período do carnaval, tá? Você já pode chegar pro carnaval já com o cabelo um pouco melhor, tá bom? Você pode interromper o tratamento a hora que você quiser, tá? Cada mês aí você compra o kit aí, vai fazendo o seu tratamento e vai acompanhando a sua evolução. Durante todo o tratamento, você tem acompanhamento de um médico disponibilizado pela Manual, sem custo, tá? Só vai pagar o custo do produto e você vai fazendo o tratamento, beleza? O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. Vocês foram vendo aí ao longo que eu fui falando aqui, resultado de alguns clientes reais aí da Manual, vendo o resultado do tratamento deles, beleza? Manual, parceira do canal Futebolaço. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. Agora roda a vinheta que o assunto hoje aí é bem delicado. Galera, rodou a vinhetinha, eu já retornei e olha, vamos fazer um vídeo um pouco diferente. Esse vídeo é sobre a simulação das 2 últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, tá bom? Fiz aqui o que eu consegui fazer, dei uma improvisada, botei uma câmera diagonal focada em cima do notebook, sei com que eu aparecesse, vocês vão ouvir a minha voz narrando aí, dando aquelas minhas informações, as minhas análises e o porquê que eu tô colocando cada resultado e faço uma conclusão no final, tá? Eu vou deixar com vocês aí o vídeo aí da simulação e logo mais eu volto. Mas antes, lembrar vocês que o tema principal aqui, tem gente de tudo quanto é canto do Brasil, tudo quanto é clube assistindo esse vídeo, e eu vou falar para vocês aí que são bons de palpite, querem apostar numa casa aí com tranquilidade, vão na 1xBet. É a maior do mundo, o link dele está aqui no primeiro comentário fixado, principais cotações do mercado, empresa séria, gigante mundial, você pode apostar com tranquilidade, não é só futebol, você tem todos os principais esportes do mundo lá dentro da plataforma para poder apostar. Também não é só Brasileirão, tem todas as principais ligas, Brasileiro, Libertadores, Sul-Americana, Campeonato Inglês, Italiano, Espanhol, Champions League, UEFA Europa League, Copa do Mundo, tem tudo lá. Fique à vontade para poder fazer o seu depósito. Além disso, você, usando o cupom promocional FUTEBOLACO com o termo adiciona no final, eles dobram o seu primeiro depósito, mas é só o primeiro depósito até R$ 1.200, tá bom? Além disso, vocês ajudam o meu trabalho. Quem gosta do Dieguinho, quer ver o canal Futebolaço de pé e no ar, dá essa moral, se inscreva aí na 1xBet.
Esse parceiro comercial é fundamental para que esse canal continue de pé. Se você quer apoiar o canal Futebolaço, se você gosta do Dieguinho, me dá essa moral se inscrevendo na 1xBet. Pô, Dieguinho, não vou apostar agora não. Não tem problema. Mas já faz o teu cadastro, porque quando você quiser fazer uma fezinha, você já tem um cadastro feito na 1xBet. Mas tem que ser no link que tá aqui no primeiro comentário fixado, para que eles saibam que vocês estão vindo aqui do canal. Bom, não vou me estender, vou deixar com vocês aí a simulação que eu fiz do Brasileirão, tá bom? Então com vocês aí, eu mesmo, né, atrás aí da câmera, com a tela, vocês vão ver de forma um pouquinho improvisada, tá um pouquinho na diagonal, mas dá para enxergar direitinho os placares e também a tabela, a classificação sendo alterada com os meus resultados, e logo depois eu retorno. Tamo junto. Bom, galera, então, vamos fazer agora a simulação das duas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Rodada essa que terá início no sábado, às 5 horas da tarde, como vocês estão vendo aqui, Corinthians e Inter. E no domingo, o restante da rodada se concretiza. O primeiro jogo é Flamengo e Cuiabá, às 3 horas da tarde, para quem é morador aqui do Rio de Janeiro. Para quem é lá do Mato Grosso, o jogo lá é às 4, tá bom? E aí a rodada se encerra no mesmo domingo, às 5h30 da tarde, tá bom? Então tá feito aqui o registro, vocês estão vendo os jogos aqui, eu vou simular para vocês. À minha esquerda tá a classificação do Campeonato Brasileiro, sendo o Palmeiras o líder com 66 pontos e o América Mineiro, o lanterna e já rebaixado, com 21 pontos, tá bom? Aqui eu vou colocando os palpites, né, os placares que eu acho que vai acontecer na rodada e automaticamente a tabela que vai se movimentando de acordo com os resultados que eu vou colocando, tá? Depois eu pulo para a 38ª rodada, após colocar o resultado de Cuiabá e a equipe do Atlético Paranaense, aí tá encerrado a classificação final do Campeonato Brasileiro, tá? Lembrando que na simulação aqui a gente vai botando placar a placar, lembrando que os jogos da última rodada acontecem todos simultaneamente na quarta-feira às 8h30 da noite, tá? A partir de 10h30, 10h40 da noite, nós já saberemos o campeão e também os 4 últimos rebaixados e as equipes que vão para a Libertadores e Sul-Americana. Talvez, né, isso se concretize até nessa semana, porque nós temos aí jogos que podem definir, por exemplo, já a queda do Bahia, a permanência do Vasco na primeira divisão, que seria, por exemplo, uma vitória do Vasco contra o Grêmio, uma derrota do Bahia para o América Mineiro. Para ser campeão nessa rodada, basta o Palmeiras vencer ou talvez até empatando o jogo dele e todos os seus concorrentes aqui com 63 pontos tropeçando. Mas o resultado mais simples, uma vitória do Palmeiras sobre o Fluminense e tropeço dos seus concorrentes aqui que tem 3 pontos. Isso vale Flamengo, Atlético e Botafogo, tá bom? Então agora, feito esse preâmbulo, essa introdução, vamos agora aqui simular a rodada. Primeiro, esse jogo Corinthians e Inter diminuiu a temperatura e eu explico por quê. O maior rival, na minha opinião, tá? Eu não sou corintiano, mas pelo que eu acompanho, interestadual do Corinthians é o Inter. Talvez até mais por parte do Inter para o Corinthians do que vice-versa. O Inter odeia o Corinthians, principalmente pelo título que foi tirado brasileiro do Inter em 2005, com aquela máfia de apoio, aquela máfia de arbitragem, aquela situação toda que aconteceu, um pênalti absurdo não dado em cima do Tinga e ele ainda foi expulso naquele dia. Tá? Então tem uma rivalidade muito forte. Se o VAR tivesse feito o papel dele e vencido o Corinthians, nesse momento o Corinthians teria 44 pontos, estaria inclusive atrás do Cruzeiro e a 3 pontos da zona, podendo entrar nessa rodada na zona. Eu não tenho a mínima dúvida que o Inter ia dar a vida para ganhar do Corinthians na Neoquímica Arena, mas o Inter também venceu na última rodada, já não tem mais chance de queda. O Corinthians tem 0,0 alguma coisa de chance de cair, então é um jogo que perdeu muita força. Mas ainda acredito num jogo pegado pelo fator rivalidade que eu citei a vocês. Vou colocar aqui um 1-1 nessa partida, tá bom? O Flamengo recebe a equipe do Cuiabá. O Cuiabá é um dos melhores visitantes do campeonato, mas acredito que o Flamengo se recupera depois do 3-0 contra o Galo. Flamengo que ainda busca pelo menos aí a classificação direta ao G4 do Campeonato Brasileiro. América Mineiro e Bahia, acho esse jogo muito traiçoeiro. Eu vou explicar o porquê. O América Mineiro é um time nesse campeonato, bizonhamente, ele faz bons jogos, mas quase sempre perde. Principalmente depois aí que a chance de permanência na primeira divisão foi embora, ele meio que largou o campeonato. Mas diria para vocês
que das 2 vitórias mais difíceis do Vasco no campeonato, passaram pelo América Mineiro. Tem um fator também que a gente sabe que acontece no futebol, que é o ala branca. O América não disputa absolutamente nada, precisa de recurso financeiro, não à toa. Levou o jogo contra o Flamengo para outra praça, liberando para a torcida do Flamengo comprar, lotaram o estádio, o América fez uma excelente bilheteria. Seria uma oportunidade dos atletas do América pegar aí um recurso aí para poder ter uma motivação extra para ganhar do Bahia. Bahia, que luta diretamente contra rebaixamento com o Vasco e Santos, principalmente. O Cruzeiro também, mas eu acho que o Cruzeiro meio que encaminhou a permanência dele na primeira divisão, mas principalmente Bahia, Vasco e Santos são os mais afetados diretamente com possibilidade de queda. E o América, ele se jogar a Vera, ele tem um time que pode incomodar. E o Bahia é um time que ele tá com o psicológico abalado. O torcedor do Bahia tá muito chateado, porque todas as vezes que o Bahia dependia só dele, para ele se livrar dessa confusão, o Bahia acabava rateando. E é uma rodada que eu vejo poucas chances do Vasco vencer o Grêmio lá na Arena do Grêmio. Pode acontecer? Pode, porque é futebol. Então eu acredito que o torcedor do Bahia nutre a chance da permanência na primeira divisão é ganhar esse jogo, vencendo essa partida, contando com o tropeço do Vasco contra o Grêmio, perdendo ou empatando, o Bahia sai da zona e vai para a última rodada já sabendo que é um jogo dificílimo contra o Galo. Principalmente se o Palmeiras tropeçar nessa rodada com o Fluminense, se o Fluminense botar time titular e levar o jogo à Vera, são boas as possibilidades do Palmeiras não sair com a vitória. E o Galo vencendo o seu jogo contra um São Paulo que já não tem mais absolutamente nada para fazer no campeonato, existe sim a chance do Atlético chegar firme na luta pelo título na última rodada. E é a última rodada que o Bahia recebe a equipe do Atlético Mineiro. Então, praticamente todas as fichas da permanência do Bahia na primeira divisão estão sendo colocadas nesse jogo. Eu acredito que é um jogo traiçoeiro. Por parte, acredito, de muitos torcedores, são 3 pontos garantidos. A gente não sabe com que grau de tesão o América vai entrar na partida, mas veja um jogo muito traiçoeiro esse aqui. Eu vou colocar a lógica, eu sou muito pela lógica, eu acho que a lógica é uma vitória do Bahia, apesar de achar que não é nenhuma surpresa se o América ganhar esse jogo ou empatar, pelo fator que eu já narrei, tá? Imprevisibilidade aqui, podemos ter Mala Branca e o América dando a vida para poder fazer uma graninha aí, tá bom? Então, botei vitória do Bahia, fui na lógica, porém, acho que existe uma boa possibilidade aqui de pintar uma zebra e o Bahia acabar empatando ou perdendo esse jogo. Red Bull Bragantino e Coritiba, botar um 3-0. Atlético Paranaense e Santos, vou botar aqui um 2-0 para o Atlético Paranaense. Atlético Paranaense que não joga absolutamente nada no campeonato. Ele não tem mais chance de classificação a Libertadores, com um empate ontem contra a equipe do Cruzeiro. Porém, o Santos joga a vida, tá? Mas eu vou de novo na lógica. Não é possível que o Atlético Paranaense vai largar o campeonato desse jeito. Eles têm que ganhar alguma coisa nessa reta final, tá bom? Talvez aqui seja o último jogo do Vitor Roque com a camisa do Atlético Paranaense para se despedir do seu torcedor. Vou aqui numa lógica, entre aspas, de um dia comum. Porém, um Atlético desmobilizado e um Santos dando a vida, são boas as possibilidades do Santos pontuar, tá? Mas o mesmo exemplo que eu usei para Bahia e América, eu vou usar aqui. O Galo, eu acho que vence bem a equipe de São Paulo. O Palmeiras, eu acho que vai ter um jogo duríssimo com o Fluminense. Tem o fator grama sintética. Tem esse rolado aí, o zum de que o Fluminense vai botar um time reserva. Tem o fator aqui também de oh, meu Deus do céu, atrapalhar um rival carioca no título, né? Flamengo e Botafogo têm chances pequenas de serem campeões brasileiros, mas ainda os têm. Mas pensando em Mundial, é mais provável o Fluminense botar um time alternativo aqui por causa da grama sintética e para poder fazer um treino forte de novo, como fez contra o Santos, botar o time titular contra o Grêmio na última rodada. Pela imprevisibilidade do time do Fluminense que vai a campo, eu vou botar aqui 1-1, vai. 1-1, vou jogar 1-1 aqui. Se for o time titular da equipe do Palmeiras, o time reserva do Fluminense, eu boto uma vitória, mas o Fernando Diniz mostrou que ele tem muito caráter, então vamos aqui no 1-1. Botafogo, cara, Botafogo não ganha há quase 10 rodadas, hoje são 10 rodadas. É muito difícil você fazer palpite de jogo do Botafogo. O Botafogo praticamente já entregou os pontos pela luta do título, ele já está classificado a Libertadores, tem que só ficar ligado para não perder a vaga de G4. Não é possível que o Botafogo não vai ganhar um jogo. O Cruzeiro está jogando muito bem. Eu vi o jogo ontem do Cruzeiro contra o Atlético Paranaense. Placar mentiroso.
O Cruzeiro poderia ter ganho o jogo de 2-1, 3-1, 4-1. Jogou demais a equipe do Cruzeiro. O Bruno Rodrigues ainda perdeu uma penalidade. Por bola, acho que o Cruzeiro é até favorito pro jogo. Mas não é possível que o Botafogo vai quebrar essa sequência e não vai ganhar um jogo. Eu vou botar 1-0 chorado pro torcedor do Botafogo, pelo menos se dá uma assanhada para a última rodada aí, tá bom? Grêmio e Vasco, de novo, vou na lógica. O meu coração tá clamando por uma vitória do Vasco. Acho que o empate pode ser que a gente se mantenha fora da zona caso o Atlético Paranaense vença a equipe do Santos. Seria uma rodada muito traumática, tu empatar e ter que ficar secando ainda a equipe do Santos. Lembrando que o jogo do Atlético Paranaense, do Vasco e do Bahia, todos acontecerão no mesmo horário. O jogo do Bahia era antes, mas o Bahia solicitou e a CBF acatou. E o jogo do Bahia passou para o mesmo horário do jogo do Vasco da Gama e também do Santos, tá? Num dia normal aqui, e eu tenho que ser lógico, eu tenho que ir na minha coerência aqui de ir na coisa mais lógica, eu coloco uma vitória do Grêmio aqui por 1-0 sobre a equipe do Vasco, tá? E o Fortaleza, de novo, eu tô torcendo por um empate, por uma vitória, eu tô fazendo uma simulação sem clubismo sério. Se for para fazer só o que eu quero aqui, eu boto o Flamengo perdendo todos os jogos, o Fluminense perdendo todos os jogos, o Botafogo perdendo todos os jogos, escolho quem eu quero que seja campeão brasileiro, aí não tem graça. Aí é pra gente fazer uma parada à vera. Mas, de novo, uma coisa é o que eu acho que é mais provável acontecer, outra coisa é o que o meu coração está pedindo. Espero que vocês entendam a minha forma e a minha seriedade para poder fazer as coisas aqui, tá bom? Acho que o Fortaleza vence bem a equipe do Goiás aqui, um 3-0. O Goiás melancólico após confirmar o rebaixamento na rodada anterior. Chegamos à última rodada com a seguinte situação. O Vasco está na zona de rebaixamento com 42 pontos. O Santos está fora com 43 pontos. Lembrando que o empate do Vasco nessa rodada contra o Grêmio, caso o Santos perca, nos deixaria fora da zona de rebaixamento. O Santos entraria e no saldo de gols o Vasco ficaria à frente do Santos. Tá? Mas na minha simulação, o Vasco vai para a última rodada na zona, pegando o Santos fora com 43, Bahia fora com 44, Cruzeiro fora com 45. O Vasco consegue ultrapassar todas essas equipes aqui até o Cruzeiro. Vamos ver como é que fica a última rodada. O Palmeiras teria que decidir o título na última rodada com o Botafogo, Atlético e Flamengo, todos a um pontinho do Palmeiras, podendo dar qualquer coisa nessa última rodada. De antemão, eu já coloco... O Grêmio também teria chance de título na última rodada aqui, ó, 2 pontos do Palmeiras. Fluminense e Grêmio, acho que aqui o Fluminense vai jogar a Vera com o time titular. O último jogo de approach aí para o Mundial, vitória tricolor aqui 2-0. São Paulo e Flamengo, eu vou aqui uma vitória do Flamengo aqui, um São Paulo passeando. O Goiás vai jogar contra o América Mineiro aqui. É um jogo difícil, acho que o América merece uma vitória por tudo que ele vem jogando e não vem conseguindo colocar em campo nas últimas rodadas. 2-0 América. Inter e Botafogo, 2-0 para a equipe do Internacional. Bahia e Galo, eu vou botar aqui 2-1 vitória do Atlético Mineiro. O Atlético chega vivaço para ser campeão na última rodada. O Vasco vai matar seu torcedor e vai vencer a equipe do Red Bull Bragantino por 2-1. O Santos vai empatar em casa com o Fortaleza, que engatou uma sequência forte no campeonato e está tentando subir de posição e melhorar a sua premiação no campeonato. Cruzeiro e Palmeiras. O Palmeiras vai ser campeão num jogo sofrido, 2-1. Coritiba e Corinthians, eu vou botar uma vitória do Corinthians por 1-0. E a rodada que encerra o campeonato, o Cuiabá, um dos piores mandantes do campeonato, mas já pegando um Atlético Paranaense completamente desmobilizado, vai fechar com uma vitória por 2-0. Vide esse cenário, o encerramento do meu campeonato brasileiro é da seguinte maneira, tá? O campeão é o Palmeiras com 70 pontos, o vice-campeão é o Atlético com 69, terceiro colocado o Flamengo com 69, quarto colocado o Botafogo com 66, o Grêmio é o quinto colocado com 65 pontos, Red Bull Bragantino 62 pontos. Aqui fecha o G6, os 4 primeiros, Palmeiras, Atlético, Flamengo e Botafogo vão de forma direta para a fase de grupos da Libertadores. Grêmio e Bragantino disputarão a fase pré. O Fluminense já tem vaga direta para a Libertadores por ser o atual campeão da América. Atlético Paranaense, Inter, Fortaleza, Cuiabá, Corinthians, esses vão disputar a Sul-Americana, tá bom? É assim
que ficou os 12 primeiros colocados. São Paulo, Vasco, Cruzeiro e Bahia não caem e ficam aí, né, chupando o dedo para o próximo ano. Já o Santos, de forma surpreendente aqui, pode ser o rebaixado pela primeira vez no ano do Brasileirão Rei. O Santos, dentre os grandes clubes brasileiros, juntamente ao Flamengo e a equipe do São Paulo, são os únicos 3 clubes grandes brasileiros que nunca jogaram a segunda divisão. O Santos fez uma campanha muito forte, talvez seja a grande surpresa nessa reta final. Muito se fala aí de Vasco e Bahia estarem praticamente lutando pela última vaga, mas como esse campeonato é tão surpreendente, talvez um time que se fale pouco de queda nesse momento e talvez muito desgastado emocionalmente por estar mantendo uma barra, pode ser que roa a corda aqui. Então, para o torcedor do Vasco, requintes aqui de crueldade, mas ficando na primeira divisão, perdendo para o Grêmio, saindo da zona na última rodada, um 2-1 que pode ser de virada, ou 1-0 empate, outro gol, ou um 2-0 e toma um gol, tem que segurar a pressão até o final. Então, emoção pra caramba para quarta-feira. Dificilmente vejo o cenário sendo resolvido aqui no próximo final de semana. Falando de Vasco da Gama, um empate do Vasco contra o Grêmio, uma derrota do Bahia para o América, o Vasco abre mais um ponto do Bahia, mas não se salva da degola. Teria que vencer o Grêmio, e aí seria um desses milagres que esse campeonato está apresentando. Seria muito improvável uma vitória do Vasco. Grêmio, que só tem de desfalque, salvo engano, o Carbajo e alguns outros jogadores lesionados. Luizito Soares, Ferreirinha, que estavam pendurados, vão para o jogo. E o Grêmio ainda luta pela 4ª vaga na Libertadores de forma direta, fase de grupos. Ou seja, vamos ver um Grêmio babando para cima do Vasco. Inclusive, jogo de despedida do Luizito Soares da Arena do Grêmio. Depois desse jogo, o Luizito praticamente só tem mais um jogo com a camisa do Grêmio e não deve ficar para a próxima temporada. Sem clubismo, fiz aqui de verdade, de forma mais lógica que eu acho. Óbvio que eu não sou vidente, eu não tenho dom de prever o futuro. Futebol é imprevisível. Qualquer resultado aqui eu posso errar todos os resultados aqui. O Santos pode golear o Fortaleza na última rodada, o Fortaleza pode ganhar o Santos aqui, o Palmeiras pode tomar uma goleada do Cruzeiro e o Galo de repente ser campeão, o Botafogo, que todo mundo está dando como, né, já foi, pode ganhar do Cruzeiro, ganhar na última rodada o Inter fora e o Palmeiras na hora H tropeçar e entregar o título. Pode acontecer tudo. A marca desse Campeonato Brasileiro é a imprevisibilidade. Como vascaíno, estou muito temeroso, estou muito receoso, olho para a tabela e tenho muito medo, tá? Hoje meu sentimento é quase no meio a meio. A minha fé, a minha esperança e meu coração quer que o Vasco fique na primeira divisão, mas olhando o cenário, acho muito difícil que a gente consiga ficar na primeira divisão, mesmo tendo um ponto a mais que o Bahia e um a menos só que o Santos. É porque, em tese, a tabela dos nossos concorrentes é um pouco melhor. Acho que o que vai ser preponderante nesses 2 jogos é o mental. Quem tá com a mente mais tranquila e quem vai aguentar mais essa pressão. Porque é desgastante demais. Você vê o Bahia, você vê o Vasco e o Santos tendo campanha de G8 do Campeonato Brasileiro e ainda assim os caras não conseguem se livrar da zona de rebaixamento ali ou da chance de queda. Você ganha, empata, ganha. O Santos estava a 7 jogos sem perder, o Vasco estava a 6 jogos sem perder, foram conhecer suas primeiras derrotas agora depois de um tempão, e olha a situação desesperadora que esses 2 clubes se encontram. Então é muito desgastante. Pode chegar um momento que, cara, a força vai embora. Um 3-0 aí que o Santos tomou dentro de casa, o Vasco tomou um 4-2, a gente não sabe como é que vai reagir para um próximo jogo. O Santos já mostrou que sabe se recuperar no campeonato. Tomou 7-1 do Inter, para muitos ali o Santos já estava rebaixado, e o Santos depois desse jogo engatou 7 jogos seguidos sem perder. Então pode ser que o Santos repita a dose ou não, depois de um 3-0 em casa, cara. Não tem emocional que resista, já fiz demais, agora eu vou soltar a corda. Acho que os treinadores dessas equipes, Rogério Ceni, Marcelo Fernandes, é o sobrenome do técnico do Santos, fugiu o nome agora, peço desculpa, e Ramon Dias. Acho que essas 3 mentes aqui serão fundamentais de como eles vão gerir os seus grupos nessas 3 últimas rodadas. Acho muito pouco provável que o Cruzeiro seja rebaixado, pela bola que resolveu jogar e também pela tabela mesmo. Acho que o Cruzeiro
conseguiu resolver a vida dele com a vitória contra o Goiás, foi fundamental, e os tropeços em massa de seus concorrentes nessa rodada, beleza? Então é isso, assim eu estou fechando a minha simulação do Campeonato Brasileiro de 2023. E aí, o que você achou? Bom, galera, então é isso. Vocês sabem que eu procuro fazer a coisa da forma mais profissional possível. Inclusive, deve ter gente me xingando aí pela derrota que eu botei contra o Grêmio. Meu coração pede uma vitória de goleada, mas na hora de eu fazer a simulação, eu tenho que ser sério. Óbvio que eu não tenho dom de prever o futuro. Se fosse assim, eu tava rico, né? Mas fiz uma simulação, acho que honesta. Eu mesmo me surpreendi com o resultado final, porque eu não fiquei matutando o que eu ia fazer antes de botar, só coloquei na hora e só olhei para a classificação no final, tá? Me surpreendi com a queda do Santos, algo que eu acho que pode até nem vir a acontecer, tá? Sinceramente, esse é o campeonato mais maluco e imprevisível dos últimos anos e pode dar qualquer coisa, tá? E enfim, então é isso, assim eu encerro aí a nossa primeira edição, logo mais eu volto com a segunda, depois eu vou lá pro Futebolaço Podcast, hoje eu vou receber Sérgio Frias pra gente discutir o documentário A Mão de Eurico. Ele fez a biografia de Eurico Miranda e acho que é um cara bem importante para poder estar debatendo essa questão do documentário, que tá bastante alto, beleza? 1, 2, 3, Futebolaço, tamo junto família, logo mais eu volto com a segunda e última edição. Pro sábado a gente volta com a nossa batida de 3 vídeos por dia. Tamo junto!